De vovô. Cadê vovô? Cadê? Isso é muito lindo. Vovô, cadê? Cadê a coisa Vocês sim, boa? com João e Juliana. Lugar, isso é muito lindo. Olha, ando demais esse menino. É babai. Lá agarrado, então. Cadê vovô? Cadê? Esqueci. Aí na casa dela. Exato. Júnior, Vai, deixa essa vai. almofada. Eu digo, não, Chamando. Cadê a coisa boa de você manda vovô? junto fazer tudo na casa dela. Cadê a coisa boa Bota de o palito no vovô? chão. Vixe, mãe do céu. Que Cadê a coisa boa de vovô? Apague isso, pelo amor de Deus. Eu só tiro foto. Olha, essa ficou boa, seu Deus. Apaga essas fotos feias, minha gente, pelo amor de Deus. Foi. Eu já tenho complexo, eu tô tão feia, desmantelada. Vê se é o bebê. A mãe tá saindo tudinho aqui na gravação, né? Seus comentários. Que importa? Mesmo que gosta de me tirar foto desmantelada? Quem sai bonito sendo feio, hein? Oxi, Mas a pessoa tem que se arrumar. agora. Vem aqui pra fumar. Olha, Ah, eu quero fumar não. Cadê, irmão? Dona Ana. Tem a senhora aqui, peraí. Olha aqui, ó. Eu não tenho uma foto minha que seja bonita. A foto mais bonita que tem aqui é do vovô mais bonito de Pernambuco. É esse aqui. É esse vovô de Pernambuco. Essa foi a tua. Tchau. Tchau, vovô de Pernambuco. Sim, isso é disso que tu toca. Se esconde aqui embaixo. Na pensão.